Saudações, seja muito bem-vindo! As aulas 10, 11 e 12 vão tratar de um assunto de extrema importância para o Enem, porcentagem. Vamos iniciar então? Carlos, diz para mim o que é porcentagem. A porcentagem é uma razão onde o denominador é 100, ou seja, uma divisão. Escreve-se A sobre 100 ou A%. É uma maneira de representar uma proporção entre dois valores. Nós já tínhamos visto isso lá em frações, então vamos resgatar para a gente entender como é que de uma fração eu chego numa porcentagem. 1 sobre 8. Se você dividir 1 sobre 8, gente, dá 0,125, que é a mesma coisa de 125 sobre 1000. Posso fazer uma fração equivalente, dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo. 12,5 sobre 100 dá 12,5%. Observe que eu fiz isso nos outros 3 exemplos. Só que existe um macetezinho para você facilitar a sua vida, tá? Então o macete é o seguinte, Carlos. Para transformar uma fração em porcentagem, vamos só corrigir o transformar, né? Então, ajeitamos aqui o transformar, né? Para transformar uma fração em porcentagem, basta multiplicar o numerador por 100. Eu vou pegar o exemplo 7/8 que está aqui. Se a gente faz no modo tradicional, eu iria dividir 7 por 8, daria 0,875. 875 sobre 1000, que tem 3 casas após a vírgula. E simplificando aqui por 10 para ficar a fração equivalente, 87,5 sobre 100, que dá 87,5%. Você não precisa fazer todo esse caminho usando a atenção aqui. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar só o numerador por 100. Faz aí para mim. 7 vezes 100 deu quanto? 700. Divida por 8. Olha quanto é que dá. 87,5%. Então, a partir de agora, quando você tiver uma fração, basta multiplicar o numerador por 100. O resultado da divisão já vai estar em porcentagem. Gostou? Muito massa, Carlão! Carlo, uma aplicação muito legal das porcentagens ou frações é o Tangram. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Tangram é um quadrado que eu divido em 16 outros quadrados. Então, veja, eu tenho um quadrado que eu estou considerando que seja 4 por 4. Aí eu divido cada quadradinho desse aqui 4 por 4 vai ficar 16 quadrados. Então, cada quadradinho desse, você concorda que é 1 sobre 16 do quadrado original? Esse quadrado aqui, ó, vou mostrar para você. Só que, se eu quiser em porcentagem, faz aí para mim pelo macetezinho que eu dei para você. Você multiplica por 100 o numerador. Fica 1 vezes 100, 100 sobre 16 vai dar o quê? 6,25% isso aqui. Vamos mostrar, Carlos? Tá aí, ó. 1 sobre 16 vezes 100, 6,25%. E aí, galera, a gente chega num momento importante. Como é que você vai entender esse 6,25% relacionar com as frações? Eu gostaria de começar com esse 1 sobre 16. Galera, se você observar esse triângulo que está aqui, ele pega metade de um quadrado com metade de outro quadrado. Metade com metade dá um quadrado inteiro. E cada quadradinho inteiro não dá 1 sobre 16, que é a mesma coisa que 6,25. Então, esse triângulo aqui, ó, 6,25. Vamos explicar o 25% aqui? Atenção, vamos lá. Cuidado agora. Quantos quadrados eu tenho aqui? Ó? 1, 2. Agora eu vou fazer esse com esse, metade com metade, faz 3 quadrados. E esses dois aqui de baixo faz 4 quadrados. Então, gente, eu tenho 4 quadrados. Aí olha o detalhe agora, ó. 4 quadrados de 1 sobre 16. Dá 4 sobre 16, que é 1 quarto. Ou 4 vezes 6,25, que dá 25%. Percebeu essa conexão entre frações, porcentagem e o Tangram? Pois é, Carlos, bem interessante. E agora o que é que eu vou mostrar para vocês? Atenção, momento muito importante agora. Eu vou mostrar para vocês todos os casos que existem de porcentagem. Nós vamos fazer isso na nossa primeira aula e na segunda e na terceira, muitos exercícios. Primeiro tipo de questões de porcentagem, antes e depois. Nas porcentagens, os valores antes sempre serão 100%. Se houver um aumento, sempre vamos somar os 100%. E se houver uma diminuição, sempre vamos subtrair dos 100%. Galera, o que é que eu estou querendo dizer com isso?
O ponto de partida é 100%. Então, se você, por exemplo, aumentar 10%, então você passa a ter 100 mais 10, 110%. Se você diminuir 10%, então você passa a ter 100 menos 10, 90%. Então, vamos mostrar para você como é que funciona isso aí. Primeiro exemplo. O antes sempre é 100%. Um produto que custa R$30 teve um aumento. Alguma ação foi feita. O antes é sempre 100%. Então, o que é que eu estou querendo dizer a você? R$30 é 100%. Por quê? Porque é o antes. Houve uma ação sobre os R$30, é o depois. O aumento foi de 4%. Então, se antes o 30 era 100%, aumentando 4%. O depois fica quantos por cento? 104%. Atenção, atenção. Nunca deixe de perceber esse detalhe. O antes é 100%. E o depois, se aumentar, eu somo com 100. Se diminuir, eu subtraio. Regrinha de 3. Se R$30 é 100%, quantos reais será 104%? Cruza aí, Carlos. 100 vezes x é igual a 30 vezes 104. 100x é igual a 3.120. 3.120 dividido por 100, o novo preço do produto é R$ 31,20. Ei, Carlos, gostei do primeiro exemplo. Carlos, mostra para mim agora um exemplo diminuindo. Bora. Um produto teve um desconto de 8%, passando a custar 138. Ah, já sei, 138 é 100%. Não, gente. 138 é o depois. Oxi, e 100% vai ser quanto? Você não sabe. Ó, qual o valor do produto antes do desconto? Então você não sabe o valor antes. Ele é 100%. E depois é quanto? 138. O que é que aconteceu depois? Aumentou ou diminuiu a porcentagem? Diminuiu. Então, conclusão. Antes, que você não sabe, é 100%. E depois é 138. Que vai ser quanto? Olha o detalhe. Tudo começa em 100%. Como teve um desconto de 8%, gente, então eu pergunto a você, quanto é que vai ficar se teve um desconto de 8%? 92%. Vamos cruzar, Carlos? Bora! 92 vezes x é igual a 100 vezes 138. 92x é igual a 13.800. Divida aí, Carlos, 13.800 por 92. Qual é o preço antes, gente? R$150. Não passe o vídeo sem revisar esses dois exemplos. Vamos dar sequência? O segundo tipo de questão fala de parte do todo. Atenção! A porcentagem de 100% sempre vai corresponder ao todo. Sempre, sempre, sempre. Sim, porque o todo é 100%, é o inteiro, né? Certo? Então é isso que você vai ter que fazer a partir de agora. E olha só, cara. Vamos a um exemplo sobre isso. Em um congresso, existem 800 pessoas, das quais 180 são brasileiros. Qual a porcentagem do número de estrangeiros? Galera, quem é o todo? O número de pessoas no congresso, 800. 180 não é uma parte do todo? Isso. Só que olha a pergunta. Qual a porcentagem do número de estrangeiros? Cuidado com a pegadinha. 800 é 100% que é o todo. Só que o número de estrangeiros não é 180. Sim, Carla, entendi. O número de estrangeiros é 620. Sim, porque se você tem 800, que é o todo, e tira o que você não quer, que é os brasileiros, porque você quer os estrangeiros, você terá 620. Então ele quer saber, gente, qual a porcentagem do número de estrangeiros. Ou seja, ele quer saber quanto 620 em porcentagem representa de 800. 800 é o todo, 100%. E 620, que é o que ele quer, é x. Cruze aí, Carlos. Gostei. 800 vezes x é igual a 100 vezes 120. Vou cortar 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Fica 8x, né? 100 fica 1. 8x é igual a 620. 2 zeros do 800 com 2 zeros do 100. X é 620 dividido por 8, 77,5%. Então, gente, 77,5% é uma parte do todo. Os 620 estrangeiros correspondem a 77,5% dos 800. Gostei, cara. Carlos, mostra aí mais um exemplo. Em um congresso existem 300 homens e 240 mulheres. As mulheres representam que porcentagem do total de homens? Cuidado. Gente, ele quer saber uma parte do todo,
Mas o todo aí está sendo o total de homens. Por que, Carlos? As mulheres representam que parte, que porcentagem do todo? Que todo? Os homens. Vige, cara, eu ia somar 300 com 240. Veja a pergunta. As mulheres representam que parte do todo, que é os homens? Entendi, cara. Então, todo aí, 300 é 100%, que é os homens. As mulheres é uma parte, que é X. Então, cruzou, 300x é igual a 240 vezes 100. 300x é igual a 24.000, dividiu 80%. Então, as mulheres representam 80% do total de homens, porque o total aí, de acordo com a pergunta, está sendo a quantidade de homens. Carlos, tem que ter cuidado com essas questões. Mais um tipo de questões de porcentagem. Depois de antes e depois e de parte do todo, agora nós temos porcentagem da porcentagem. Como é que funciona isso? Em algumas situações, ocorre incidência de uma porcentagem sobre uma porcentagem. O procedimento é muito simples, é só multiplicar as porcentagens. Então, por exemplo, se eu desejar 8% de 40%, anote aí. De, do, da e os seus plurais sempre é vezes. A palavra de em português significa vezes em matemática. Então, 8% de 40% é 8% vezes 40%. Mas espera aí, o que é 8%? 8 sobre 100. E o que é 40%? 40 sobre 100. Multiplicando 8 por 40 dá 320. 100 vezes 100 dá 10.000. Cortando um zero em cima com um zero embaixo, 32 sobre 1.000. Simplificando por 10, 3,2 sobre 100. Isso me dá 3,2%. Cara, interessante. Mostra aí um exemplo para mim, cara. Numa cidade de 500 pessoas, 30% delas têm curso superior. Ou delas aí, vezes, né? E dentre esses, 60% são da área de humanas. Quantas pessoas na cidade têm formação superior na área de humanas? Você está vendo duas porcentagens, né? Será que é porcentagem da porcentagem? Vamos discutir. Seja X o valor que você quer. Galera, quantas pessoas tem no início? 500. O que é que o enunciado está dizendo a você? Que desse total de pessoas, está dizendo que o quê? Que os 30% têm o quê? Curso superior. Está aqui, ó. 30% curso superior. E desses, quantos são da área de humanas? 60. Então, gente, é porcentagem da porcentagem. Dos 500, eu pego os 30% que tem curso superior e vezes 60% da área de humanas. Aí, o que é que eu vou fazer? 30% eu escrevo 30 sobre 100. 60%, 60 sobre 100. Multiplica todo mundo em cima, gente. Dá 900.000. 100 vezes 100 é 10.000. Corta 4 zeros com 4 zeros, 90 pessoas. Das 500 pessoas, calculei os 30% que tinha curso superior e depois os 60%. Observe que eu fiz isso de uma lapada só. Você poderia fazer por partes, fica como sugestão. Vamos a mais um exemplo? Exemplo 6, cara. Numa cidade de 500 pessoas, 30% delas têm curso superior. E dentre as que não têm curso superior, 20% são mulheres. Qual o total de mulheres que não têm curso superior? Dá uma pausa no vídeo aí. Dá uma pausa no vídeo. Eu desejo que você tenta fazer essa questão sozinho agora, viu? Importantíssimo você tentar fazer sozinho. Vamos à solução, cara. Seja X o valor procurado. Carlos, vamos explicar passo a passo. Carlos, o que é esse 500 aqui? É o total de pessoas. Carlos, de onde é que está vindo esses 70%? Galera, a questão está querendo os que não têm curso superior. Tá, ou a pergunta, qual o total de mulheres que não têm curso superior? Então eu vou trabalhar com 70%. Por que 70%? Porque 30 tem. Se 30 tem, o que falta para 100% é 70%. E preste atenção, 20% são mulheres. Então 20% desse resultado são mulheres. Então, Carlos, a melhor maneira de fazer questões que envolvem duas porcentagens é multiplicar. Sim, mas tem que ter cuidado com o enunciado. Como o enunciado está dizendo o total de mulheres que não têm curso superior, eu não posso usar os 30%, eu tenho que usar os 70%. E esses 20% é as mulheres. Então, vamos multiplicar. 500 vezes 70% é 70 sobre 100. E 20% é 20 sobre 100. Multiplicou tudo em cima, 700.000.
100 vezes 100, 10 mil. Eu vou tirar 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. 70 mulheres é a resposta procurada. Perfeito? Muito interessante mesmo. Uma outra aplicação ainda dentro da porcentagem, que é muito comum em questões de financeiro, são os aumentos e descontos sucessivos, que, como a gente já sabe, o referencial é 100%. Então acompanhe comigo esse exemplo. Sobre um valor que você não sabe, eu primeiro aumentei 120%. Lembra que tudo começa em 100%. E diminuí na sequência 30%. Ele quer saber a porcentagem resultante. É só multiplicar. Agora, cuidado, viu, gente? Quando eu digo que eu aumentei 120%, eu vou fazer 100% mais 120%. Isso me dá 220%. Galera, é muito perigoso qualquer aumento superior a 100%. Porque você tem que somar com 100. Então 100 mais 120, 220%. Que é a mesma coisa de 220 sobre 100, que é 2,2. A diminuição de 30%, gente, ela é bem simples. Diminuir 30% significa dizer que fica 100% menos 30%. Atenção, quando aumenta-se, eu faço 100% mais o que aumentou. Quando diminui, eu faço 100% menos o que diminuiu. Por isso que aqui na diminuição eu não vou fazer 30%, eu vou fazer 70%. Só que 70% é 70 sobre 100, que é 0,7. Então, galera, o valor que eu tenho, ele vai ser multiplicado pelo aumento de 120%, que é 2,2, e vai ser multiplicado pela diminuição de 30%, que é 0,7. Quando você multiplicar os dois, dá 1,54 de x. Só que como eu tenho duas casas após a vírgula, isso é 154 sobre 100 vezes x, que é a mesma coisa de 154% de x. Galera, se o antes é 100% e agora é 154% de x, isso quer dizer que aumentou 54%. Entendi, cara? Então, quando eu tenho um valor, aumentei 120 e depois diminuí 30%, me dá uma porcentagem resultante de 54%. Entendi, cara? Muito interessante mesmo. Mais um exemplo. O salário do empregado aumentou 20% em janeiro e diminuiu 30% em fevereiro. Qual a porcentagem resultante ao final desses 2 meses? Ah, Carla, é só multiplicar por 20% e por 30%. Não, gente. Quando eu tenho aumentos e descontos, eu tenho que observar quando aumenta é 100 mais o que aumentou e quando diminuiu é 100 menos o que diminuiu. Então, resolvendo a questão, seja X o valor procurado e S o salário inicial do funcionário. Então, eu vou pegar S. Atenção, por que eu estou multiplicando por 120%, hein, Carlos? Por que eu estou multiplicando por 120%? Porque ele disse que em janeiro aumentou 20%. E quando aumenta 20%, eu escrevo 120%, que é 100% mais 20%. E esse 70%, Carlos, foi o quê? Foi o que aconteceu em fevereiro. O que é que aconteceu em fevereiro, Carlos? Baixou 30%. E você não era para ter botado aqui 30% não, Carlos? Não, não, não. Porque sempre o inicial é 100%. Se baixou 30%, é 100 menos 30, 70%. Fazendo a continha agora, 120% é 120 sobre 100, 70% é 70 sobre 100. Multiplicando aqui e aqui embaixo, né, gente? Ou simplesmente cortando os dois zeros de cima com dois zeros de baixo, dá 84 sobre 100, ou seja, 84% do salário. Então me diga, a porcentagem resultante foi quanto no final? 84% do seu salário. O que significa isso, cara? Se antes eu tinha 100% e agora eu tenho 84%, a conclusão que eu chego é que o salário do funcionário ele não ficou 84% maior. Não, não, não. Ele diminuiu 16%. Porque se ficou 84% do que tinha, ele diminuiu 16%, que é o que falta para 100. Cuidado com questões desse tipo, tá certo? E vamos a mais um exemplo perigosíssimo. Bote aí uma caveira aí, gente. Cadê a caveira? Bote uma caveira aí. Coloque uma caveira que essa é perigosa. O empresário aumentou seus preços em 25% em janeiro. E pretendendo voltar ao mesmo preço praticado antes do aumento,
Que porcentagem de desconto ele deve aplicar em fevereiro? Então, ele aumentou os preços em 25%. Aí, em fevereiro, o que é que ele deve fazer para que volte a ter o preço antes do aumento em janeiro? Então, gente, para fazer a questão, vamos chamar o preço final de PF e o preço inicial de PI. Então, o preço final será o preço inicial vezes. Vamos entender o que é esse 125%, gente. Aumentou 25%. Então, isso aqui, gente, deixa eu ver se eu coloquei. Vai ser em janeiro, 25% de aumento. E esse X aqui, eu não sei o que vai acontecer. É o que vai acontecer em fevereiro. Agora, preste atenção. Por que é que eu cortei o preço final com o preço inicial? Vou ler de novo. O empresário aumentou seus preços em 25% em janeiro e pretendendo voltar ao mesmo preço praticado antes do aumento. Ou seja, o preço final é igual ao preço inicial. Aí eu cortei. Quando eu corto, ficou um aqui e um aqui. Agora vamos ver como é que a gente vai achar o X. Esse 100 que está dividindo passa multiplicando o outro lado. Então 100 é igual a 125x. 125 está multiplicando o x. Vamos passar dividindo. 100 por 125 dá 0,80. Só que 0,80, gente, como é duas casas após a vírgula, é 80 sobre 100 ou 80%. Então isso quer dizer, gente, que o que eu tenho que acontecer em fevereiro é 80%. Ora. Se o início é 100% e agora eu estou com 80%, isso quer dizer que em fevereiro ele diminuiu 20%. Carlos, que massa. Quer dizer que a porcentagem que fica, né, eu tenho que ver em relação a 100. Isso. Se X é 80%, então o que é que ele fez em fevereiro? Ele diminuiu 20%. Então, resposta. Ele deve diminuir 20% dos preços em fevereiro para voltar a ser o que era. Vamos ver se é verdade. Imagina aí que eu tenha R$100. Aumentei 25% em janeiro. Foi para 125. Quanto é que eu tenho que tirar de 125 para voltar a ser 100? 25. E 25 é 20% de 125. Por quê, cara? Porque 10% era 12,5. 20% é 25. Entendi, cara. Então tem sentido. Quando eu aumento 25% em janeiro, ao dar um desconto em fevereiro, eu vou dar um desconto no valor maior. Por isso que o desconto foi apenas 20%. Gostou? Pois é, cara. Interessante. E a última questão de porcentagem, de tipo de questão de porcentagem, para a gente trabalhar em muitos exercícios, gente. Eu peço uma atenção muito grande agora. É a mudança do todo. Como assim, cara? Imagina uma situação em que eu calculo a porcentagem em relação à quantidade total. Por algum motivo, ocorre uma alteração na quantidade total inicial. E eu tenho que calcular uma nova porcentagem em relação a essa nova quantidade. Então, observe, gente. O todo inicial era 1. Eu fiz alguma coisa de modo que esse todo mudasse. Então, a porcentagem não vai ser mais em relação ao valor inicial, vai ser em relação ao valor final. Vamos a uma situação em que isso vai ocorrer. Imagine que em uma sala existam homens e mulheres. Pronto, imaginou? E calcula-se a porcentagem de mulheres. Beleza, calculei. Por algum motivo, entram na sala determinada quantidade de mulheres. Você está vendo que está alterando tudo, porque está entrando gente na sala. Poderia sair também. E calcula-se assim a nova porcentagem das mulheres. Observe que essa nova porcentagem, ela não é mais calculada em relação à quantidade de mulheres inicial. Ela é calculada agora em relação a uma quantidade de mulheres no final. Então, gente, o todo mudou. Essas duas porcentagens sendo calculadas em relação a quantidade totais diferentes. E é aí que eu tenho que ter cuidado. É evidente que eu vou fazer uma questão para você muito especial, muito legal. É o nosso exemplo 9. É uma questão para você retomar. Veja que na nossa parte 3 de porcentagem, na nossa aula 12, a gente retoma questões desse tipo. Então vamos ao exemplo 9. Em uma sala existem 50 pessoas, nas quais pessoas, né? 52% são homens. Qual o número de homens que devem entrar na sala para que agora os homens representem 60% do total de pessoas? Vamos só ajeitar esse enunciado aí, né, gente? Pronto, gente, tem uns erros de português, né? Então vamos ler de novo, né? Em uma sala existem 50 pessoas, nas quais 52% são homens. Qual o número de homens que devem entrar na sala
para que esses homens agora representem 60% do total de pessoas. E aí, gente, você quer dar uma pausa no vídeo e tentar fazer? Vamos lá, então. Se existem inicialmente 50 pessoas, ele está dizendo na primeira linha, gente, que 52% desse total são homens. Então, eu vou calcular quanto é 52% de 50. Os homens sendo 52% de 50, eu vou fazer 52 sobre 100 vezes 50. Fazendo a continha aqui, eu encontro 26 homens. Não há dúvidas que inicialmente tem 26 homens na sala. E também não há dúvidas que tem 24 mulheres, porque se o todo é 50 e 26 são homens, agora eu tenho 24 mulheres. Guarde essas informações aí. Vamos continuar a solução da questão. Na situação final, o enunciado deixa claro que vão entrar homens na sala. Então, para a situação final, entrarão X homens. De modo que agora, gente, pense comigo, quais são as novas quantidades de pessoas na sala? As mulheres continuam sendo 24, não mudou, a quantidade de mulheres não mudou. A quantidade de homens agora na sala não é mais 26, é 26 mais X, porque entraram X homens. E, segundo o enunciado, ele quer que essa nova quantidade de homens que tem na sala representem 60%, não dos 50%, mas do novo total. Sim, porque o total agora não é mais 50. O total é 50 mais X. Aumentou X pessoas. E o novo total é 100%. Então, respire um pouco. O que aconteceu? Entraram X homens na sala. Ao entrarem X homens na sala, o total deixa de ser 50 pessoas e passa a ser 50 mais X. O número de homens também mudou. Passa a ser 26 mais X. E as mulheres não mudou, 24. Então, como o enunciado quer saber quantos homens entraram na sala para que agora eu tenha 60% do total de pessoas agora na sala, é só observar que 26 mais X será 60% e 50 mais X 100%. Ou seja, a solução vai ser a seguinte: 26 mais X é 60% e 50 mais X é 100%. Aí eu consigo achar X para que isso aconteça. Vamos cruzar, né? Quando eu cruzo, lembrando uma das aulas anteriores, tem que botar o parênteses. 26 mais X vezes 100 é igual, parênteses, 50 mais X vezes 60. Distributiva, 26 vezes 100, 2.600. X vezes 100, 100x. Distributiva aqui, 50 vezes 60, 3.000. X vezes 60, 60x. Vamos agora passar o 60x para o primeiro membro e 2.600 para o segundo membro. 40x igual a 400. 10. Então, devem entrar na sala 10 homens para que agora eles representem 60% do total. Carlos, existe uma outra maneira de fazer essa questão? Existe. A outra maneira de fazer, gente, é você pensar assim. Se os homens, 26 mais X é 60%, aquelas 24 mulheres, que não mudou o número de mulheres, é 40%. Então, uma outra maneira de fazer, opcional, é dizer que as 24 mulheres serão 40%, já que 26 mais X é 60%, e o total é 100%. Aí eu vou deixar você fazer, lógico que você vai ter que encontrar 10. 10 é a quantidade de homens que entra na sala. Perfeito? Carlos, que legal, viu, Carlos? Então, gente, essa aula introdutória de porcentagem, que durou menos de 30 minutos, ela é muito importante para fundamentar você na enorme quantidade de exercícios que teremos nas aulas 11 e 12. Então, papel e caneta na mão, se prepare, dando sequência, aulas 11 e 12 na sequência.